Olá, amigos! Novamente com vocês, Marcos Iskind e mais um Radar do Mundo Judaico. Antes de iniciarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora e acione o sininho para ser informado cada vez que uma nova postagem seja colocada no YouTube. E por gentileza, depois de ouvir o nosso programa, deixe o seu like aqui no YouTube. Isso é muito importante para nós. E vamos lá, hoje vamos falar sobre sábios e suas profissões. Os maiores sábios do judaísmo também eram trabalhadores que ganhavam a vida em uma ampla variedade de profissões. Viver exclusivamente do estudo, da caridade ou do rabinato era um conceito absolutamente estranho ao judaísmo durante toda a história e adentrou o judaísmo apenas nos últimos séculos, nos poucos últimos séculos. Assim, a luta dos partidos ultra-ortodoxos aqui em Israel por subsídios imensos aos que estudam no Kollel, que são casas de estudos bíblicos em tempo integral, bem como a exigência de dispensa de deveres nacionais, tais como o serviço militar, não encontra base na história da religião judaica. O judaísmo sempre colocou o estudo como a maior meta a ser perseguida pelo judeu, mas jamais em detrimento do ganho do próprio sustento ou da defesa da comunidade. Rabi Akiva, talvez considerado o mais importante sábio judeu da história, era pastor. Quando decidiu dedicar-se aos estudos, e ele já tinha 40 anos, passou a ser lenhador na floresta, vendendo lenha para o bem-estar da sua esposa e filhos e reservando um pouco da lenha para manter acesa uma fogueira durante a noite que servia tanto para aquecê-lo como para iluminar os livros a seus estudos. Além do trabalho e da imensa liderança religiosa, com uma academia pela qual passaram 24 mil alunos, Rabi Akiva engajou-se firmemente na luta contra os romanos que dissecraram o templo, alistando seus alunos no exército de Bar Kokhba. Com a vitória das forças do imperador Adriano em 135 da Época Comum, os romanos o prenderam e Adriano o mandou executar na cidade de Cesareia em função da sua liderança espiritual e militar. Dois outros nomes que todos conhecem, Hillel e Shammai, foram presidentes do Sanedrim, a maior corte rabínica que atuou do fim do século I antes da Época Comum até o fim do século I da Época Comum. Shammai trabalhava como pedreiro, enquanto Hillel era lenhador. Outros grandes sábios judeus que mais tarde foram responsáveis por escrever a Mishnah e mais tarde os que escreveram tanto o Talmud de Jerusalém como também chamado Talmud babilônico, tinham suas profissões, na maioria humildes, que proviam seu sustento. A Mishnah e o Talmud mencionam algumas centenas de rabinos e suas profissões, entre os quais alguns próceres, líderes de grandes escolas de pensamento que mantêm influência religiosa até os nossos dias. E eu vou mencionar alguns. Rabi Yosef ben Halafta, que graças à sua erudição é o quinto nome mais mencionado na Mishnah, tinha como profissão curtidor de couros. Um dos organizadores do Talmud de Jerusalém no século II da Época Comum foi Rabi Yoshua, que, tal como seu discípulo dileto, Rabi Yitzhak, eram ambos ferreiros. O grande Ria Rabba, sábio do século III da Época Comum, comercializava com tecidos. Como seu ganha-pão era insuficiente, ele complementava a sua renda viajando de cidade em cidade para dar aulas. Aliás, também Rabi Shimon ben Yehuda Anassi, que é filho do grande rabino que compilou a Mishnah e que viveu no século III, também ele era um comerciante de tecidos. Ele comercializava tecidos de linho e de seda. Três grandes rabinos são sempre mencionados por sua profissão: Rabi Yohanan HaSandlar, Rabi Hanina HaSandlar e Rabi Oshaya HaSandlar. A palavra sandlar significa sapateiro. Rabi Hanina, o grande Ben Hamá,
negociava mel, enquanto Rabi Lachish era guarda de pomares. Rabi Eudá era padeiro e Rabi Daniel alfaiate. A lista é infinita. O Talmud cita proeminentes rabinos, líderes de comunidade de grandes escolas rabínicas que trabalhavam como provadores de vinho, como carpinteiro, como pastores, como coletor de frutas e até como vaqueiros, como escavadores e porteiros de armazéns. Nos dias atuais é bem menos comum, embora ainda presente, o fato de rabinos buscarem uma profissão mais mundana para o seu sustento pessoal. Muitos se dedicam à educação, mas também há empresários, engenheiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, comerciantes, industriais e, mais recentemente, uma tendência de inclusão na área de alta tecnologia. Infelizmente, existe uma camada, principalmente no meio ultra-ortodoxos de Israel, que não se engajam e insistem que os jovens das suas comunidades tampouco se engajem na vida produtiva, o que acaba gerando pobreza nessas comunidades. É interessante que no restante do mundo também existe esse fenômeno, porém em escala extremamente menor do que Israel. A existência de partidos ultra-ortodoxos e o sistema parlamentarista de Israel, que exige a formação de amplas coalizões, deu uma força desproporcional aos partidos ultra-ortodoxos, que os ajuda na manutenção dessa situação, o que agrava tremendamente a situação dos seus jovens, que lhes faltam os estudos laicos, o que os torna quase que obrigatoriamente dependentes do Estado. Infelizmente, esta concepção de viver exclusivamente do estudo, que é algo que permeou aqui em Israel entre os ultra-ortodoxos, precisa de alguma forma ser alterado. O estudo é importante, mas também é importante o engajamento em profissões que permitam um ganha-pão e um nível de vida acima da linha de pobreza e permita também integração na sociedade maior. Amigos, é o que tínhamos para hoje. Semana que vem estaremos aqui com um novo Radar do Mundo Judaico. Mas antes, na segunda-feira, nos veremos, se Deus quiser, nos Notícias de Israel, por Marcos L. Ziskin. Até lá, e não esqueça, deixe o seu like. Bye bye.